Okay, so recall. Okay, so recall yesterday we talked about the whole history of problem solving, right? And now we understand these three different questions and how they relate to these concepts, whether it's teams working together, human societies working together, or the fact that the purpose of the brain is to move the body. If you don't move and you always stay in one place, protect the status quo instead of discovering new things, then you're not going to advance, right? Uhum. Então, ontem nós estivemos a falar das três questões, que se resume em equipas, organizações, trabalhar em harmonia ou juntas, pessoas dentro de uma organização trabalharem juntas, e depois falamos também do cérebro, relativamente ao de defender, os aspectos de defesa, defender e descobrir para a sobrevivência, para as questões de sobrevivência. So before I came to Florida, I was working with an internet startup. I left IBM and we were doing an internet startup. And what began to happen, and this was the late 90s and early 2000s, is that the Lean Six Sigma principles began to be used by Silicon Valley, by all the tech firms. And that's what brings us today to this concept called the Lean Canvas. Uhum. O Frank, ele, antes de mudar-se para a Flórida, a Tampa, ele desenvolveu uma startup, uma empresa com base tecnológica no Vale de Silica, que é a capital de desenvolvimento desse tipo de empresas. Isto aconteceu finais dos anos 90, princípios dos anos 2000, em que o Silicon Valley, ou o Vale de Silica, passou a usar o Six Sigma, com o Lean, com a palavra Lean à frente, a partir desta altura, e nós vamos olhar um pouco porque que eles passaram a adotar esta ferramenta ou este método para desenvolver startups. So what I like to do is, as we go through the Lean Canvas, we're going to just go through this quickly. We're going to use the example of the fictional company that we're referring to called Rio's Cafe, based upon the project charter, the problem statement we looked at yesterday. Remember, their sales fell 70%. They're in the middle of COVID. They need to figure out how to save their company. Uhum. Nós vamos olhar para o exemplo, é ficção, não é real, essa empresa chamada Rio Café, que no meio da pandemia começou a haver muitos problemas, e a questão que eles tinham em cima da mesa, a principal pergunta, como é que eles iriam salvar a empresa deles e continuarem a fazer negócio. And although this is a fictional business, we're using ideas and concepts and things I've learned over the last 30 years, first starting with the military, later with Westinghouse in Houston, in Texas, and then working with the oil and gas industry around the world, and then later with high-tech healthcare manufacturing. Okay, so these concepts are based upon reality. Uhum. E estes conceitos, muito embora essa empresa fictícia seja fictícia, os conceitos são reais e o Frank tem tido experiência em várias empresas, em várias partes do mundo, em vários setores, o setor petrolífero, tecnologia, e também, inclusive, a experiência dele no exército militar há muitos anos. Portanto, esses conceitos são reais, são provados e refletem efetivamente a experiência dele de mais de 30 anos em vários contextos, várias empresas, vários países e vários setores. Thank you. Okay, so the Lean Canvas, first of all, I'd be curious if any of you don't mind responding on chat. Have any of you seen or used this tool called the Lean Canvas? And we'll continue to talk, but let me just ask that question. Be curious to understand those of you who are familiar.
Uma pergunta para vocês. Alguém já ouviu falar ou já usou esta ferramenta que se chama Lean Canvas? Para responderem no chat. I'm looking at your faces as well. You can nod or say no if you like to. That's fine. Não, Okay, não. A Creuza disse só o Canvas. Okay. Não sei se é o mesmo. Okay, she doesn't know if it's the same. She has used the Canvas and not sure if it's the same. Okay, good. No, it's not. Okay, so what it's designed to do is we used to have these long business plans that were like 5-10-year plans, trying to kind of like the Russia government tried to centralize and control everything with 5-year plans, and it never worked. Companies found the same thing. It didn't work as well. Antigamente nós tínhamos, as pessoas criavam esses planos de negócio, estudos de viabilidade, como conhece, usa o termo em Angola, com 10, 20, 30 páginas ou mais, e de 5 anos, 10 anos, e de maior parte das vezes esses planos não funcionavam. Yeah. And the reason is because change is happening too fast. It's too fast, right? It's the same problem we have for those of you who know about technology, right? Research and development. I think we have some people in technology background where we had the waterfall approach to designing software. And we found that it didn't work. We now have to create agile, scrums, sprints, something that's much faster. This is the same concept. E isto tudo tem a ver com a mudança, com as mudanças que acontecem no mundo das tecnologias, pesquisa e desenvolvimento. Alguns de nós aqui, de vocês, fazem parte do mundo da tecnologia, em que antes, para se desenvolver software, utilizavam um método de cascada, mas depois deu-se conta que não funcionava e tiveram que mudar para um outro método para desenvolver software e programação, que é muito mais rápido, que alguns de vocês já ouviram falar do Agile, ou Ágil, Scrum, e por aí afora, que são ferramentas muito mais eficazes no contexto de desenvolvimento de software. Okay. And so we're spending just a little bit more time on this because I want everyone to understand the value and the importance of it. If you're looking to get investment money from donors, from different venture capitalists or other financiers, they will expect that you know something about a lean canvas and how to develop this to create your what they call pitch. It's no longer a business plan, but it's a pitch. A pitch is basically a very short business plan based upon the lean canvas that shows how you make money and what is it that you do better than anyone else. That's number 3 here. This is the single most important thing, is what do you do better than anyone else? Então, se o vosso objetivo, por exemplo, é procurar financiamento ou investimento ou doadores, a expectativa deles é que vocês consigam ou sejam capazes de criar ou desenvolver as vossas ideias dentro do Lean Canvas. E hoje em dia já não se pede por aqueles planos de negócios longos e cansativos, mas sim um documento que se chama, ou uma apresentação que se chama pitch, onde você vai e apresenta as suas ideias de negócio com base no Lean Canvas. Okay. So keep in mind the basic idea of like a Starbucks cafe, right? For this particular problem, like we talked about in the charter yesterday. I'm just going to hit the high points. We will give you guys this presentation and you can complete this with your own company. I highly recommend you do that. And perhaps we even take some time either later today or later this week and find maybe 1 or 2 examples, you know, whoever would be willing to volunteer, and we can put your information in here so everyone can see how it works. Nós vamos apresentar esta ferramenta usando esta empresa fictícia
e nós vamos mostrar os pontos fundamentais, mas depois vocês terão de colocar a informação das vossas próprias empresas, levar algum tempo, vamos gastar aqui algum tempo, porque é muito importante. Depois de vocês verem tal, vocês vão ter acesso à apresentação também, para olharem com calma, e mais tarde, na semana, perto do fim, nós vamos abordar um bocadinho mais sobre este ponto. Okay, so very quickly, you can see that the way this is designed, the numbers move from 1 to 2 to 3 in different areas. And this is just because when we think about the best way to complete your lean canvas, if you look at the numbers, it will give you the right numbers to go to first, okay? The order. Ok, então vocês vão olhar para o Lean Canvas e tem vários números, né, para orientar como é que vamos seguir, mas depois no percurso ou no processo de vocês desenvolverem o Lean Canvas, depois podem ajustar os números de formas que facilite o vosso próprio processo. Okay, so first of all, you need to identify what are the problems in your market. Right? What are the top 3 problems that you're solving for? Notice what the Lean Canvas does right from the beginning. It starts with the problem solving, right? O primeiro aspecto, a primeira pergunta dentro do Lean Canvas. Sorry, Frank, are you sharing? I'm sorry. Your screen? Let me. It's going to help. Yeah, I was sharing before too, and I must have canceled it and stopped it, and I apologize. Yes. Okay. Então, a primeira pergunta é quais são os 3 problemas top, ali no número 1, quais são os 3 problemas top no mercado que vocês se predispõem a resolver? Okay. And so next, we want to understand what target market has these problems, right? So in this case, we're looking at, this coffee company that says it looks for the daily worker who comes in every day, the students that live nearby, the high school and college, and then the people who stay at home and work from home. Então, aqui o número 2, o segundo aspecto é fazer a seguinte pergunta: quais são os públicos-alvos ou os mercados-alvos que realmente precisam ou que têm estes problemas? Aqui, neste caso, tem os trabalhadores do crowd, diários, né, que trabalham diariamente, estudantes, high school, que é o nosso liceu ou médio, e college, que é a nossa universidade ou faculdade, em Angola, digo. E stay at home, ou as mães, stay at home, ou pessoas que ficam em casa. Isso. O público que fica em casa. And so then we want to look at number 3, the value proposition. This is the single most important thing based upon the problems you're solving for what customers, right? In this particular case, we're saying this Reels Cafe is going to provide the most affordable, high quality coffee with the best customer service in local neighborhoods, right? So you have to be very clear. So whether you're, in interior design, you're doing research and development, you're a new student getting ready to go into college, and you've got your own little business doing the finance and accounting, it's the same basic concepts. What are the problems you're solving, for whom, and what is it you do better than anyone else in the marketplace? O terceiro ponto aqui no Lean Canvas é a proposta única de valor. E essa proposta única de valor deve ser clara, deve ser direta e concisa, e que reflita também, esta frase deve refletir o vosso diferencial, aquilo que vos faz melhor de todos em relação às outras pessoas ou aos outros players no mercado. Aqui, por exemplo, fala que este café, né, da nossa empresa fictícia,
O café tem a alta qualidade, é acessível e que tem um atendimento, o atendimento, as pessoas que fazem atendimento têm experiência em vizinhanças locais, comunidades pequenas. And so the rest of these 4 through 8, we'll have a chance, not through 9, we'll have a chance to talk more about, but this is the basic idea. I want you guys to understand this basic concept. And as we find any volunteers that want to use their company as example, we'll go through the rest of these. But this is a really important tool to understand how to use. Okay. Esta é uma ferramenta muito importante para nós compreendermos como usar, como desenvolver. Falamos destes 3 pontos fundamentais, 1, 2, 3 pontos fundamentais. Poderemos falar dos outros, do 4 a 9. Se algum de vocês quiser ser voluntário para falar, para nós olharmos para a sua empresa, podemos fazer isso. Mas é uma ferramenta que pode ser usada por qualquer pessoa, que, por exemplo, de interior design, ou de design interior, ou alguém que terminou o médio, está no processo de entrar para a faculdade, mas que tem uma empresa de contabilidade e finanças, o que seja, ou alguém que está na área de pesquisa e desenvolvimento. Na verdade, estamos a falar de alguns negócios que estão presentes. Podemos analisar à luz ou com base nesta ferramenta que é o Lean Canvas. Okay, so here's the big picture of everything that we're doing this week, right? For example, we talked about the Kaizen roadmap and the history of Lean Six Sigma. We're going to talk a bit more about personality types, because this is an important part of the psychology of change and how do you get teams to work together. But also it helps you understand, how do you sell your product? If you understand psychology of your customers, you can sell more of your products and your services. And if you understand the psychology and personalities of the investors, then you can attract more investment money. Uhum. Então, essencialmente, este é o retrato global, big picture do que nós vamos estar a tratar esta semana. Ontem falamos um bocadinho sobre o Kaizen, o processo Kaizen. Hoje vamos falar um pouco mais, de forma mais aprofundada, das personalidades, os vários tipos de personalidade, como é que estes aspectos podem ser considerados para que o trabalho em grupo funcione e para que as equipes realmente consigam desempenhar e criar resultados. And then the other steps, we're going to be going through the first couple today with the current process and the pain points. And then the other steps we'll finish 3 through 6 this week. E depois vamos para o passo a seguir, o número 2 aí, como é que está o processo, o mapeamento do processo, onde é que se vai para realizar-se ou para se executar o trabalho. O passo a seguir é priorizar os focos, depois identificar as causas do problema, e por aí afora. Durante esta semana vamos passar por todos esses passos. Okay, so first of all, the 6 thinking hats. So when we talked earlier about this concept of, the human species, adapting to change and working, flexibly in large numbers and these sorts of things, one of the challenges you're going to face, and I'm sure you've seen in your organization, working with other people, is that people have different viewpoints. They are wearing different hats. So the most common hat is what's known as the black hat. It's the most overused hat. And this is a perfect example of what we were saying earlier about the caveman, right? Are you in defend mode? Or are you in discovery mode? Defend mode says, defend the status quo. No, we're not going to change. Everything's fine. It's good enough. Leave it alone. If you try to make that change, something's going to go wrong. Black hat. Most people use black hat.
Então, a primeira coisa é nós pensamos aqui em vários chapéus. Em várias organizações, as pessoas utilizam vários chapéus, mas desempenhando vários papéis, né? Neste sentido. Mas o mais comum que tem se verificado é o chapéu preto, que tem a ver com julgar e estar num modo defensivo, num modo talvez de crítica e por aí afora. Este é o mais comum. The problem with this black hat is it's defend mode. Once you're in defend mode, you can't have discovery mode. Discovery mode are, how would you plan it? What are the facts? What are the ideas? What are the benefits? You can't use the other hats very well. Uhum. O problema deste chapéu aqui, o modo em defensiva, né, é que nós não conseguiríamos, ou que a pessoa, nesse caso, não conseguiria entrar para o modo de descoberta, falar de ideias, falar de benefícios, falar de outras coisas que realmente são relevantes ao desenvolvimento do negócio. So today's problems are complex problems, right? It's not like an umbrella. I have a problem with an umbrella, it's just fixed to the umbrella. Today's problems are connected to everything, climate change, right? All the issues associated with, the virus, it impacts everything. Your business is not standalone. Every part of the world, financing, China, supply chains impact your business, right? So the problems are complex, so you have to wear multiple hats to solve complex problems. You can't wear just one hat. Uhum. Hoje em dia, os problemas dos negócios, das empresas, não estão relacionados só com um aspecto, estão relacionados com vários fatores, da mudança, da pandemia, da China, do clima, questões climáticas. E então, para nós respondermos melhor este problema, é importante que a gente utilize vários chapéus, não só do defender, mas também do descobrir. Todos esses chapéus são usáveis para estarmos no melhor posicionamento para respondermos os problemas, os vários problemas e que vêm de várias vertentes, considerando vários fatores. So as we go through the problem-solving tools with DMAIC and with Kaizen, what we're going to use is sometimes we'll use the facts. What's the data? What are the facts? What's the evidence? That's white hat thinking. Uhum. Ao longo da partilha destas ferramentas do Kaizen, do DMAIC, vamos, às vezes, ter a necessidade de utilizar o chapéu que lida com factos, informação, dados. Sometimes we'll put on the red hat to solve problems. We need to think of this from the perspective of employees, of customers, of people. What are their emotions? How will they respond? Uhum. Às vezes, a resolver problemas, nós temos que considerar também emoções. Pessoas, os clientes, os funcionários, os parceiros, quais são as emoções destas pessoas que lidam conosco, considerar e talvez ter empatia relativamente a estas pessoas. When we are looking at incremental change, making it a little better, improvements, benefits, we wear the yellow hat. Quando nós estamos a olhar para a mudança incremental e aplicar mudanças, nós olhamos para o chapéu vermelho. And then when we're using the green hat, that's when we need to have a really big breakthrough, big innovation, technology, disruption, big ideas. Uhum. Quando nós estamos a utilizar o chapéu verde, é quando nós pensamos em grandes descobertas e quebras, inovação, novas coisas, ideias, grandes coisas para mudança, usamos o chapéu verde.
And then the blue hat is for planning. It means how do we use all the other hats? In what order do we use the different hats? And if you think about the Kaizen roadmap or DMAIC, define, measure, analyze, improve, control, that is an example of the planning, the blue hat. What order do we use the hats? Uhum. E o chapéu vermelho tem a ver, azul, tem a ver com a planificação. Em que ordem nós vamos utilizar, por exemplo, o chapéu azul? Em que ordem? Por exemplo, quando olhamos para o Kaizen, o grupo Kaizen, olhamos para a DMAIC, que é uma ferramenta de resolução de problemas, que é identificar ou definir o problema, medir o problema, mensurar o problema, melhorar, mensurar, melhorar e por aí afora. E controlar tem a ver com a planificação, a ordem das coisas, como vão ser feitas. These are the personality types we're going to recommend for those of you who have time and don't mind, if you have not already taken the Myers-Briggs, go to 16personalities.com and take the Myers-Briggs. And then we'll have a chance to talk more about how Lucia and I are in terms of our personality types. It doesn't mean that there are only 6 personality types in the entire world. It's just that these are a way of categorizing at a high level, right? No single person is one single thing. There's a spectrum, but it's a way of understanding how people see the world based upon how they take in information and how they act on that information. Uhum. Vocês vão poder tirar ou fazer esse teste de personalidade. Aqui vocês vão ver como é que o Frank, qual é a personalidade dele, e eu, Lúcia, qual é a minha personalidade e como é que trabalhamos juntos. Isto não significa dizer que só existem 16 personalidades no mundo inteiro, bilhões de pessoas, mas aqui é uma forma assim, de categorizar da forma como os humanos veem, olham para o mundo e como é que eles absorvem informação e desta forma como é que eles trabalham em grupo. The reason why we talk about personality types, right? Why? Because once we decide we're going to do something different, something changes. If something changes, somebody's going to defend that change. And someone's going to discover something new. So some are going to defend the status quo, and they're not going to want to change. That's going to create conflict. If you don't understand different personality types, you can't get beyond the conflict and get resolution to solve the problems. Porque é que é importante nós compreendermos as diferentes personalidades? Digamos, por exemplo, que queremos implementar algo novo. E então temos pessoas que vão fazer parte deste processo, e se nós não compreendermos, quando, por exemplo, alguém defender alguma coisa, por exemplo, o status quo, vai defender, um vai defender e o outro vai descobrir. Se nós não compreendermos, vai criar, obviamente, um conflito e não se consegue fazer nada com conflitos. Por isso é que é muito importante considerar-se esta questão das várias personalidades das pessoas. Okay. The other personality type to think about is what's known as the ocean. It's the big 5 personality types. And I think it's important to have an idea of this because it can help you understand the 16 personalities, but it's a simpler model. O stands for openness, C stands for conscientiousness, E stands for extroversion, A stands for agreeableness, and N stands for neuroticism. OCEAN, ocean personality type. O outro modelo que existe é o tipo de personalidade oceano. E é um modelo um bocadinho menos complexo, mais simples de se perceber. Vocês depois, no vosso tempo, podem ir e aprender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre isto. Ocean, oceano, porque o O
significa abertura, o C significa consciência, o E significa extroversão, o A significa talvez concordância, né? C, nesse caso, concordância, e o N, que é mais para o neurótico, o neuroticismo. So let me use three simple, quick examples, and hopefully everyone knows these names. These are three of the richest people in the world. I apologize, I'm using people from America only because it's the place I know the most, but Warren Buffett, Jeff Bezos, and Elon Musk. So Warren Buffett is, I think he's 90 years old, 92 years old. He's the rich, probably one of the top 10 richest people. He used to be the richest man. He does financing and investments. Elon Musk, as we know, is the owner of Tesla, SpaceX, was one of the founders of PayPal. And then Jeff Bezos is was the CEO of Amazon up until last year when he resigned, but he still stays involved. Uhum. Então, o Franco vai usar 3 exemplos e ele desculpa-se por estar constantemente a usar exemplos de pessoas americanas, mas ele está mais familiarizado com estes exemplos. O primeiro é o Warren Buffett, em Angola também muito famoso, que tem cerca de 90 anos de idade, trabalha no setor financeiro. O Jeff Bezos, que foi até o ano passado, até que ele demitiu-se, o CEO, o PCA da Amazon, e o Elon Musk, o famoso Elon Musk, que fundou o PayPal e tem projetos no espaço e por aí afora. Vamos utilizar estes 3 exemplos. Okay, so if we let's think of Warren Buffett, right? Conscientiousness, well, let's go. Openness means he's open to new ideas. And he is open to new ideas. He's always looking at new ideas to understand where to invest his money and his customers' money. Uhum. Olhando primeiro para Warren Buffett, que é o ponto de referência da que ela escreveu, em termos de abertura, ele está sempre aberto a novas ideias. Conscientiousness means that this is someone who pays attention to detail. They're focused, they plan, they organize, they move things with precision, right? And what we can say that for openness and conscientiousness, Jeff Bezos, Warren Buffett, and Elon Musk are very good. Uhum. Consciência ou consciência, nesse caso, aquela pessoa ou personalidade que tem atenção ao detalhe, faz as coisas com precisão e é focada, muito, muito, muito focada. Se nós olharmos para esses 2 aspectos, a abertura e consciência, estas 3 pessoas, Warren Buffett, Jeff Bezos e Elon Musk, eles possuem estas características na personalidade deles. Extroversion are people who like to talk to other people, right? And if we look at Warren Buffett, he's very good at this. He's excellent at talking to people, being on TV and media. Elon Musk and Jeff Bezos are not as good, although Elon Musk has gotten better by using Twitter to address his introversion because he's not a very outgoing person, much like Jeff Bezos. Uhum. A extroversão, olhando para os 3, a extroversão são aquelas características que fazem com que a pessoa fale com as outras, gostam de falar, gostam de se expressar os seus sentimentos, pensamentos e por aí afora. Se nós olharmos para estes 3 exemplos, o Warren Buffett e o Jeff Bezos, eles têm esta característica na personalidade deles, mas o Elon Musk nem tanto. Tanto mais é que ele sai para o Twitter para falar um pouco dessa introversão dele, porque é que ele não é assim tão introvertido e ele partilha
esse aspecto da personalidade dele com o público de uma forma mais introvertida. Okay. Agreeableness is how well you get along with others, right? And so if you think of Warren Buffett, he's learned to get along very well with others. He's very likable. People like him. On the other hand, with Elon Musk and Jeff Bezos, you either like them or you hate them. They create a lot of strong feelings. Uhum. Agreeableness ou concordância, nesse caso, significa quão eficiente você ou a pessoa é em lidar com outras pessoas. As pessoas têm carisma, de fácil trato, né? Essas pessoas com essas características são de fácil trato. Olhando para os nossos exemplos, o Warren Buffett tem essas características, o Elon Musk talvez não. Who doesn't have that? Agreeable, Jeff and Bezos and agreeableness, Elon Musk is not considered very agreeable. He's not very likable. And Okay. same with Jeff Bezos. People have very strong feelings. They either like them or hate them. Exato. Very strong, right? Ok, então esses os outros dois, que é o Jeff Bezos e o Elon Musk, eles criam essas coisas mais antagônicas, as pessoas não gostam deles, não necessariamente, e então eles criam emoções muito fortes ao lidar com os outros. Yeah. And then finally, neuroticism, right? So this is like a pilot that's flying the plane and they're emotional. You don't want a pilot flying the plane always being emotional, up and down, right? You never know what they're going to do. That is Elon Musk on Twitter, right? And that's why so many people don't like him. That's why he has a high level of disagreeableness. Whereas if you look at Warren Buffett, he's very even-keeled. He's understandable, he listens, he's methodical, right? He's not emotionally irrational constantly. Uhum. Então, o neurótico aqui, o aspecto neurótico, por exemplo, pensem num piloto, ele não pode ser neurótico, está a tripular o avião, por exemplo, e as emoções vão para cima, vão para baixo, não é muito bom. Nossos exemplos, o Elon Musk, por exemplo, as emoções dele vão para cima, vão para baixo, e cria emoções fortes e as pessoas criam opiniões relativamente a ele, e várias emoções, porque ele não traz esse aspecto de concordância relativamente às pessoas por causa das emoções, por ter esse aspecto neurótico na personalidade dele. Já o Warren Buffett é diferente, é um pouco mais educado e tudo, mais aberto, e as pessoas querem falar com ele, querem conversar com ele, porque esta questão neurótica não é tão desequilibrada, não oferece tantas variáveis, né? Okay, so there you go. Now, and a bit about personality types. I put the link to that in the chat as well. We'll provide you the PowerPoint slides. So we're going to move beyond this. There's a couple other slides you'll have to look at. This is basic idea of how we act on the information. Okay. Vocês agora têm o link para vocês fazerem o teste, e é mesmo para fazer. Também vão ter acesso a esta apresentação para lerem com mais calma, para compreenderem ainda melhor estes conceitos. E aqui compreenderem os tipos de personalidade, como nós recebemos informação e como nós agimos perante a informação que nós recebemos. Então, vocês vão poder compreender um pouco mais sobre isso. And then finally, you'll see here, this is the US population, but global population is close to the same, not exact, but similar. What you're looking at here are the different personality types and the percentage of the population that sees the world this way. So for me, when I understood that, less than 2% of the US population has the same personality type as mine, I have to understand I need to think the way other people think. Don't try to, help someone based up on what you think the world looks like. Understand how they see the world, because everybody is quite a bit different. Uhum. Estas são as percentagens que determinam
a população nos Estados Unidos, mas é uma espécie de amostra, porque no final do dia a população global também apresenta percentagens semelhantes. O Frank, de personalidade aqui é NTJ. Ele, quando compreendeu o tipo de personalidade dele, que a percentagem é baixa, ele tentou perceber como é que as outras pessoas olham para o mundo, a visão dos outros tipos de personalidade, e como é que eles gerem, ou como é que eles agem com base na informação ou no que eles sabem. Então, dessa forma, evita-se vários conflitos, e ele, de uma forma mais harmoniosa, consegue trabalhar com pessoas com outros tipos de personalidade. Very good. We have this idea called the golden rule: treat everybody the way you want to be treated. No, treat everybody the way they want to be treated, based upon their personality. Yes. Esse adágio que diz, trata as outras pessoas da mesma forma como você gostaria de ser tratado, mas com base neste quadro aqui, não. Trata as outras pessoas da forma como elas gostariam de ser tratadas. Isso. Okay, so quick exercise for us. We're going to take a few minutes to understand this SIPOC, okay? But before we do this, just to make it a little easier, we're going to look at some steps of the process. And this is how we identify the current state map, right? So we agree that anytime we start a process, mapping out a process, we're going to use, in this case, we're going to use a blue circle. And then for all steps, activity, we use a yellow square, and then we're going to use decisions with the pink diamond. And then later we will put paintings with a red square. Ok. No mapeamento do processo, vamos, ou do estado corrente da empresa, da nossa empresa, que é o Café Rio, nós vamos usar estes símbolos. Para começar ou para entrar no processo, vamos usar este oval ao contrário, na vertical, que indica início, fim, ou processo é azul, cor azul. Depois, o outro quadrado para indicar atividade ou passos a tomar, que é steps, passos. O quadrado é amarelo, cor amarela. Depois, também vamos usar o quadradinho, o hexágono cor-de-rosa para os pontos de decisão, e também vamos usar para identificar pontos de dor o quadrado vermelho. And so if we, well, let's back. So if we then map out our process, and this doesn't matter if you're in research and design, if you're in interior design, if you're involved with a studio, software, there's a way that work is being done. And if you don't change how the work is being done, you're not going to make things better, right? And you cannot improve it. Quando nós mapeamos o processo, seja numa empresa de design interior, da organização de eventos, o que seja, mapeando o processo, se continuarmos com o mesmo problema e não mudarmos a forma como nós executamos as tarefas, nada vai acontecer. Então, vocês podem ver aqui um processo mapeado com espaços e todos aqueles símbolos que nós falamos lá em cima. Okay. And so at a high level, and I think everyone can read this well enough, you're putting the filter in the brewer, then you put the coffee into the filter, you pour the water into the brewer, you brew the coffee, you wait. Is the brewing done? No. So you have to continue to wait. You go back to A, and then once it's done, it's yes, you pour the coffee, give it to the customer and collect payment. Então, neste processo da empresa fictícia no café,
Aqui é possível que toda a gente consiga ler muito bem os passos. Começa, depois coloca o filtro na máquina, depois tira o café e coloca no filtro, na máquina, põe a água na máquina de café, o café começa a ser feito pela máquina, quando termina, a pessoa pergunta, não é? Está nada, está feito? Se não, continua a fazer o café, sim, coloca o café na chávena, depois o passo a seguir, a pessoa, o cliente que bebeu o café está feliz, se não, volta para B, se sim, recebe o pagamento. Okay. Now this go to B, this means something went wrong, right? The customer was not happy. You have to go all the way back and redo the coffee. These are defects. These are things that go wrong that you want to eliminate, right? So you want to create a process where you have minimal number of go to B's. Uhum. Quando voltar para o B, quando nós notarmos que o processo voltou para o B, é porque ocorreu algum problema. E se nós notarmos que há muito volta para o B, então é um sinal para nós corrigirmos o problema. And what we do is map the process pain points. So we look at each of the processes and we say, okay, where are we having the most pain? And so we brainstorm. Everybody says, oh, we have this problem, we have this problem, we have this problem. So we get the information with red, right? And what we're trying to do is understand where are we seeing the most pain that occurs over and over again, right? And the areas where you have the most, where maybe there is a big opportunity to improve, right? So this is what we were trying to understand. Uhum. Depois que nós, em cada passo que nós damos no processo recolher dinheiro, nós começamos a identificar os pontos de dor. Por exemplo, no primeiro passo, coloca o filtro na máquina, mas o filtro está molhado, não funciona bem. E vamos em cada passo que levam, né, ao problema. E chegamos aí no ponto B, por exemplo, o go to B, ou vai para o B, nós verificamos que tem mais pontinhos de dor, e é aí onde nós devemos gastar mais tempo para eliminarmos, para tentarmos eliminar estes pontos de dor e ter o processo limpo e funcional. So in looking at a process and looking at your process, any process, there are usually three areas where where you're going to identify your issues. One is what's known as at the beginning, garbage in, garbage out. If you have bad suppliers, bad inputs, you're going to have problems that get worse as you move down the process. The longer it takes to fix a mistake at the beginning, the more it costs your company. And the cost goes up exponentially, not linearly, it goes up exponentially. So the cost of a mistake early has a big impact later. Uhum. Então, aqui no início do processo, é muito importante que tenha muita atenção no início do processo. Por exemplo, se a supply ou o dono entregou um produto mau, nós temos que ter atenção, e aí temos o conceito garbage in, garbage out. Se entra lixo, se sai lixo, e se percebermos, espera, filho. E se nós percebermos, se nós resolvermos o problema no início, temos mais você caiu.
Frank, you can Can you continue. hear me okay? I think, Yes. sorry, we lost it for a moment. It was associated with this we have with the internet with the in Florida. Keep on, let it go. Okay, did we Okay. lose? It's okay. I think everybody here stands. Can you hear me okay? Yes, we can. Okay, I think Yes. I think we lost Lucia. It was Lucia. Yes. Yes. Let's just now. I think it's Usama. Lucia, Okay, okay. Lucia. Hey, Lucia, sorry, there's something with this connection because of the storm we had here in Florida. Can you hear me? Yes, I can hear you. Actually, the problem was on my side. Oh. My computer, the battery, and I forgot. I'm sorry. Oh, Peço desculpas, o meu computador perdeu a carga. não. Ok. E dizer que eu tenho aqui um assistente, se vocês ouvirem a voz, ele faz sempre parte das nossas sessões. E já ouviram, né? Já ouvi. Ok, de volta. Yeah, so Lucia, let's go ahead and open it up for any questions or comments. The last step is just the time, so we just track the time also on the map session, but maybe better just at this point, we can spend some more time on this tomorrow anyway when we go into the next step, but we just to have some time for questions, answers, comments, thoughts about what people learned today, yesterday, things they would like to learn more, know more, that would help us. Bom, eu acho que conseguimos quase cumprir com a agenda de hoje, quase, mas nos próximos momentos nós vamos abrir para perguntas, comentários, o que é que vocês aprenderam ontem, o que é que vocês aprenderam hoje, dúvidas, vamos abrir os próximos momentos para isto. Estejam à vontade, sem vergonha. Que gosto, né? No gosto, que quer mais. Exatamente. Tá bom. Bom, estejam à vontade, pelo amor de Deus. Podem aproveitar e fazer as perguntas que vocês quiserem relativamente aos vossos negócios e se calhar enquadrar dentro daquilo que é o que a gente já aprendeu até hoje. Acho que fica mais fácil para colhermos aqui informações. Então estejam à vontade, estamos a priorizar, então sintam-se mesmo à vontade. Eu vou priorizar o pessoal, porque eu entrei relacionado ao tive aí com um conflito de agenda, mas deu para apanhar. Estarmos numa altura em que tudo acontece muito rápido, que até as vacinas que antes eram criadas em 7, 8 anos, conseguimos, por causa da Covid, criar em tempo recorde. Gostava de perceber se é uma dinâmica natural e aceitável e se essa rapidez vem acompanhada da qualidade. So Alice has a question. She introduced her question with the example of the vaccines, the COVID vaccines, that they developed the vaccine in less than the usual time. So she's asking if that's a natural process, or if... Qual é a última parte da tua pergunta, Alice? Se a rapidez vem acompanhada da qualidade, ou se estamos a querer tudo muito rápido e atropelar alguns processos, né? Okay. If the speed comes with quality,
or if we're rushing too much in changing and doing things, and that we are skipping steps in the process of creating these things at such speed? Yeah, so it's a very good question, right? Because the whole idea of if we have steps in a process that are in place, is it because we've always done it that way, or is it because it adds value? Sometimes we just don't know, we just always did it this way. It adds value. One example in the United States, the reason why the cycle time is so long is because of the bureaucracy. But the bureaucracy isn't always value-added bureaucracy in America. It just adds time and costs, right? It does not add value. Uhum, So that's why you have to look at where is there value or not value. uhum. Então, aqui o importante é olhar para o valor que isto traz. Se este processo acrescenta valor ou não. Por exemplo, no sistema americano, há processos, há situações que o ciclo de tempo é muito longo por causa da burocracia. Eu acho que todos nós percebemos isso mesmo no contexto angolano. E isso só aumenta tempo e custo na execução da tarefa ou de determinado negócio. Mas a pergunta principal, nesse caso, no caso, seria acrescenta valor ou não, versus gasta tempo ou tem mais custos. So the biggest part of the time for the vaccine that slows everything down in the United States is the FDA waiting time. Waiting time is not value added. So 90% of the time is waiting time. Uhum. E relativamente à vacina, o tempo de espera é que é muito longo do FDA, nos Estados Unidos, por exemplo, mas este tempo é só tempo de espera, não tem nada a ver com a dinâmica da produção, é só mesmo esperar por esperar. Frank, what does FDA stand for, so that I can... Yeah, Federal the Federal Drug Administration. É a Administração Federal de Medicamentos. FDA. Very good question. Yes, excellent question. Boa pergunta, Alice. Tá, obrigada. Respondeu à pergunta? Alguém mais tem alguma pergunta, talvez em seguimento a esta pergunta? Ana colocou uma pergunta no chat. Ok. Ana, apesar de usar já o modelo Canvas, ainda me vejo com dificuldade no gerenciamento da empresa por falta de experiência em gestão. Ok. So Anna says, even though she is familiar with the Canvas model, she still sees a lot of difficulty in managing the business, the company, because of lack of experience in management. Yes. Yes, yes, I agree. We see this in so many places. My father, he's an ordained minister, and I'm helping him with his website, growing his business, and helping him set up his basic administration. No one ever trained him. He learned theology, but no one taught him anything about management. And this is a problem we see too often in our community. And this is one reason why we want to provide this type of training. A lot of the concepts and the tools and methods that we talk about are based upon my 4 years of studying business administration, and then 2 more years in a master's program, and then 30 years of hands-on experience, right? So we want to bring this business administration, this expertise to all of you, right? These companies pay millions of dollars for consulting expertise. We want to make it, free or affordable to average people like all of us. Uhum. E então, o Franco concorda que isto acontece, Ana, em muitas instâncias, várias partes do mundo, e ele dá o exemplo do pai dele, que é pastor, que ele agora, nesse momento, está a ajudá-lo
a criar o website, a criar os processos, tudo isso que tem a ver com a administração de negócios. Ele estudou teologia, mas não estudou necessariamente a gestão de negócio. Por estas razões, a Stroud Leadership Academy, com toda a experiência que nós trazemos no mundo de negócios, o Frank estudou 4 anos de gestão de negócios, 2 anos no mestrado também, e os 30 anos de experiência. Temos isso para as pessoas que realmente precisam aprender ferramentas para levarem os seus negócios para frente. As empresas maiores, as empresas grandes corporações, eles pagam FIIs, pagam preços altos por consultoria para os consultores virem e executarem essas coisas que nós podemos aprender a fazer. E vou só acrescentar, I'm just going to add something, no nosso contexto angolano, nós temos essa experiência que vamos buscar, essas ferramentas que nós estamos a aprender hoje, buscamos pessoas de Portugal, da Inglaterra, do Brasil, para virem fazer coisas que nós podemos aprender a fazer. Gasta-se muito dinheiro, em Angola gasta-se tanto dinheiro, e nós não, as pessoas do negócio que têm as brilhantes, os empreendedores como nós aqui, temos ideias, temos talento, temos força e paixão, não conseguimos tocar os negócios para frente porque não se traz esse tipo de conhecimento para o nosso mercado. Importa-se desde se construir e cultivar de dentro, né? Então, por isso é que nós trazemos estas ferramentas para os empreendedores nos mercados que realmente precisam, em Angola e não só, na América também, em África, no mundo. Uhum. Exatamente. Mais perguntas? Eu tenho só uma pergunta relacionada a isso que a Lúcia acabou de dizer. Na verdade, também já queria perceber como é que essa metodologia pode ser adaptada ao nosso contexto angolano, porque funciona para várias realidades dos Estados Unidos, mas sabemos bem que o nosso contexto tem as suas especificidades, os seus desafios, e queria perceber como é que nós nos podemos adaptar e podemos contextualizar essa metodologia aqui no nosso bem peculiar. So Alice, based on what we just discussed, her question is how to adapt in the context of Angola. All of this that we are learning, how to adapt in the context of Angola, because Angola, the Angola market is very peculiar and has different dynamics. So how are we going to be able to adapt these tools into the Angolan market? Yes, so I played many sports, and it doesn't matter, right? You have to have flexibility, you have to have strength, you have to have courage, right? You have to have stamina. And then you can take these skills and adapt them to any place, any sport. And the same thing is true with these ideas, right? Every company that I go to is completely different in terms of how they use the basic ideas, but the fundamentals are always the same. Like we said, gravity still works everywhere, right? You have to adapt something. The fundamentals are always universal in terms of application. Então, o Frank responde que ele já jogou várias modalidades de desporto, já praticou várias modalidades de desporto, mas tem os fundamentos, que é coragem, estamina, flexibilidade, e todos os fundamentos que são necessários para se praticar desporto em geral. E ele leva para cada desporto, para cada esses fundamentos básicos. Agora, I'm going to add something. Então, no contexto angolano, há sempre estas perguntas,
e eu gosto sempre de desmistificar, porque eu, particularmente, a minha experiência tem sido, e eu digo sempre, em 3 mercados diferentes. A América é enorme, tem 50 e tal estados, e eu vivi em 2 cidades, Atlanta e Nova York. A dinâmica de Atlanta é uma, a dinâmica de Nova York é outra, e a dinâmica de Luanda é outra, mas eu tenho base. Tenho a minha experiência que eu trago de Angola, na minha adolescência, minha experiência que eu trago da Atlanta e de Nova York e de Luanda, e junto tudo a mesma coisa. É um mito quando as pessoas dizem que estas ferramentas, esses métodos de fora não são aplicáveis em Angola. É um mito, porque mesmo dentro de Angola, eu já vi ferramentas internacionais a serem adaptadas no setor petrolífero, prestação de serviço, hotelaria e turismo. Eu, por exemplo, abri uma cozinha com comida saudável, pela minha experiência, pela experiência da minha família, e todo mundo dizia, mas no teu menu não tem bifana. Não, não tem. Mas tem isto que é mais saudável, com toda a informação nutricional que é bom para a tua saúde. A pergunta é, qual é o problema que estou a resolver? As pessoas querem saber o que estão a comer no ginásio, no nutricionista e tudo. Então, se for bifana, nós vamos pôr a informação nutricional. Muito embora as pessoas não estejam habituadas, mas elas precisam. Por isso é que temos sempre que, no princípio, resolver o problema. Qual é o problema que estamos a resolver especificamente? Porque estamos a lidar com o humano. A base é sempre humana, por isso é que estamos a falar de humanos. Então, as ferramentas científicas, os métodos científicos são aplicáveis para o ser humano no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia e por aí afora. São provadas para o ser humano da forma como as pessoas trabalham em grupo e em equipa. Yeah, it's like the vaccine, right? It's effective in every country against all people, no matter what country. Lúcia, sobre isso, sorry, Frank, Lúcia, sobre isso queria dar aqui um pequeno approach. Sim, bastante. Uma experiência muito rápida, muito básica. Cá em Angola, qual é a nossa maior dificuldade? Não é tanto a aplicação de novas metodologias e que fora acabam por ter um êxito muito maior. Tem muito a ver com a mentalidade. A mentalidade aqui ainda é um bocadinho controversa e, obviamente, nós sabemos o porquê, por causa do nosso histórico, etc. E encontramos essa resistência nos nossos clientes. Muitas das vezes é que nós também, enquanto empreendedores, irmos para todas as direções, o que acaba muito positiva, e acabamos por pensar que isso tem a ver com a metodologia, mas não tem a ver tanto com a metodologia. Nós estamos a lidar com dores e nós quebrarmos essa barreira vai depender muito do público-alvo, quem são a nossa direção. Temos aqui o Isaac do setor petrolífero, a Ana, há muitos anos, é um setor muito específico, muito fechado, tem a sua especificidade, mas eu a fazer, por exemplo, serviços B2B, eu tento entrar para cada um desses setores, obviamente, usando uma metodologia que é geral, mas para a especificidade, porque nem todos acabam por ser iguais. Então, respondendo um bocadinho a isso, o que tem se passado connosco é mesmo só uma questão de mentalidade, não é absolutamente mais nada. As ferramentas aqui funcionam da mesma forma que se tem êxitos lá fora. Aqui tu consegues ter. O problema é que estamos todos na mesma direção, todos queremos fazer o que todo mundo faz e não quer tentar ninguém, né? Todos que aqui estão de certeza que fazem algo diferente. Mas o fazer diferente, o remar contra a maré, é o que muita gente não faz. Então aí começamos a pensar que ainda ter a mentalidade que não, aqui as coisas não funcionam muito bem, é atípico. É atípico porque o nosso histórico diz muito, mas ainda assim, a maior parte das pessoas que estão a conseguir ter êxitos nos negócios bem diferenciados, como o negócio do Scratch, acho que é do André, que é algo que eu achei super diferenciado, ele está aqui a fazer a formação e é uma coisa que a pessoa não pensa. Então, essas barreiras têm muito a ver com a mentalidade. E quando nós fizemos essa parceria, falamos muito sobre isso, eu e a Lúcia e o Frank, é exatamente começar a quebrar essa resistência, ter outros horizontes,
abrir outras portas e começarem então a quebrar essas barreiras com o ser humano. Você falei muito agora. Não, tá certo. E é isso é que os consultores do estrangeiro vão lá e fazem muito dinheiro, né? Porque eles aplicam essas ferramentas e têm em consideração do tempo do local. So, Frank, just a little bit of context that Krelza was sharing is that the main problem is not with the tools, with the methodology. The main problem is with the mindset. A lot of entrepreneurs, they go chase after many rats. That's what Krelza was saying. They want to shoot everywhere. And then if it doesn't work, they don't focus. They don't do one thing at a time. If it doesn't work, they think that is the tools that they learn. But it works. And she gave her own example. She decided to do services based on the customer in the various industries. It's B2B, period. It's B2B. And so she has this general thing. And when she goes to the oil and gas industry, she adapts to that particular industry. When she goes to a different one, the sports or whatever, what she does, she also adapts to that particular sector. So it's methodic still, and it's working. And she gave the example of André, Scratch for Kids. They have a clear value proposition, and they're doing things. They're winning, actually. Nice. They're well positioned. They're winning, and they're taking their services to their persona, their target market, which is very specific, and they're just winning. Scratch for Kids. And that too. And these are examples we need to highlight, right? So that others can understand, because you have to create a critical mass of examples like these before people will really understand and keep the focus. But I agree. Yes. Muito bom. Yeah, so it's those are examples. São exemplos em Angola. E então por isso é que eu usei a palavra mito. It's a myth. A lot of people go with myths in their heads, and they can't produce or they can't win. And as Isaac. Ok, Lúcia, eu não tenho uma pergunta, mais um comentário daquilo que já falamos, não é? Quando a Krelza falou ali sobre o contexto angolano de fazer negócio, tenho uma experiência minha pessoal, assim, eu quando criei a minha empresa particular, para fazer consultoria, eu aprendi tudo o que vi no setor petrolífero. O que acontece? Nós temos muito know-how, muitas das vezes temos medo do que sabemos. O que acontece? Quando as pessoas dizem que não, o estrangeiro vem cá atrás de dinheiro, não é porque nós não sabemos. Às vezes nós temos que ser um bocadinho mais ousados naquilo que fazemos. Então, eu estava aqui a ver, por exemplo, quando nós falamos do Lean Canvas versus Strategic Business Plan. O nosso padrão é continuar a fazer, por exemplo, 5-year Business Plan, não é? A gente faz o annual plan. E o que acontece? Às vezes nós ficamos com muitas ações para fazer. Então, são muitas ações e nós depois nos perdemos. Porque imagina, eu no ano 0 até o ano 5 vou fazer, por exemplo, 10 ações por ano. E se no fim do ano eu fizer 4, qual vai ser a minha autoavaliação? Que eu não fiz as coisas certas, ou então não atingi o objetivo, mas às vezes não. Então, nós temos que fazer faseadamente. O que eu pude perceber, principalmente quando nós temos o Problem Solution, não é? Aquilo que é o Value Proposition. Nós fazemos aquilo num ano e vamos, por ano, vamos fazendo o tick the box, ok? Vamos fazendo o accomplishment como se fosse uma escada, passo a passo. Mas o que acontece, né, como a Krelza disse, às vezes nós queremos ir para todas as vertentes. Se a gente ouvir que não, olha, o negócio do roupa está a bater, se o negócio do coaching, uma altura que todos só querem ser coaching, porque alguém apareceu que o coaching é bom, então toda a gente quis ser coaching, fazer curso na FEBRACIS ou outro centro, então todos foram de uma vez. Mas a questão é que nós todos não precisamos fazer, não é, as coisas que os outros querem fazer. Eu acho que cada um de nós tem uma vocação. E o que acontece? Quando nós fazemos as coisas de uma vez,
nós acabamos perdendo, não é, o foco naquilo que nós sabemos fazer. Então, um dos takeaways que eu estou a fazer hoje, a primeira sessão com vocês, e que eu achei muito interessante é nós não fazermos tudo de uma vez. Nós temos que fazer as coisas step by step, ou seja, aquilo que eu posso fazer, que sei fazer, eu faço. O que acontece? Se olharmos para aquilo que se falou ontem, mesmo estando presente, que é o Kaizen, processo de melhoria contínua. Nós só conseguimos ter um Kaizen efetivo se eu ter um foco numa coisa. Se eu fizer multiple tasks, eu não vou conseguir fazer. Esse é o meu contributo. Okay, so Isaac, he brings a comment based on his experience in the oil and gas, and they do planning, planning also, but he's learning that for those plans to be successful, they need to be implemented in phases. And step by step, like a ladder, they go, if it's year 0, they have tick boxes that they go and tick and so forth. But he also made a comment on the trends, like entrepreneurs, if they see that selling water is the next person is having success, they jump into that as well. If they're selling clothes, they're doing the same thing. So they jump from this to this, and they don't take an approach, a gradual approach of developing their businesses. So he's learning. He has a couple of takeaways from this session, like the Kaizen, the continuous improvement. I think he's familiar with the concepts already, the continuous improvements and keep improving step by step to get to where the person or the team needs to get, the organization in that case. Yes, no, that's a very good example. And you know, one of my uncles, he's got television companies, telecom companies around the world, real estate. Learned a lot from him. He's my mentor. But he always told me, once you start something, you've invested time in it. So now if you stop and do something different, now you have to restart everything all over again. Always take what you've learned and build from that, right? So better to stay in one market and just continue to work that market, because you'll get more value long term. In every business, he's found this to be true. So yes, I agree with Isaac. Mm-hmm. O Frank deu o exemplo de primo dele que tem uma rede de televisão, canal televisivo, que ele foi aprendendo ao longo do tempo, permaneceu num negócio, aprendeu e incrementalmente ele foi crescendo, permanecendo no mesmo tipo de negócio. E aprende-se e cria-se experiência com o tempo e gradualmente vai-se crescendo. Nós temos mais 6 minutos, temos mais 6 minutos, mas o Bill Clinton levantou a mão, vamos dar a oportunidade ao Bill Clinton. E eu concordo, Isaac, eu escrevi um livro e eu falei, são vários princípios, e eu falei desta moda dos negócios. O livro está aí, a frase que mais, o princípio que mais ficou destacado foi realmente da moda nos negócios, porque toda a gente consegue ver que é realmente realidade. Este é o feedback que nós temos recebido. E é o medo, talvez, ou o receio, ou talvez a forma, as pessoas não sabem fazer, né? Bill Clinton. Boa tarde, primeiramente. Eu vi aqui o comentário do senhor André, né, que diz que e gostaria de fazer uma engenharia reversa. Né? Na minha opinião, tudo que funciona no Brasil, funciona na América, todos os processos já foram testados e validados
nesses países que posso até dizer que são mais desenvolvidos do que Angola, porque realmente são. Funciona também em Angola, sim, mas nós precisamos de ter, às vezes, algum contexto, ou saber contextualizar algumas situações. Por exemplo, há, por exemplo, processos que talvez no nosso mercado não podem ser muito bem, ou não podem ser executados da forma que executam lá fora, por causa, das vezes, de falta de uma certa estrutura. Então, na minha concepção, é necessário recuarmos no tempo. Por exemplo, vamos ver, se eu quisesse copiar ou inspirar-me numa estratégia, num processo norte-americano, ao invés de eu implementar conforme na minha empresa ou implementar nos meus negócios da forma que já implementam hoje, em 2022, eu poderia ver, ok, o mercado angolano supostamente está atrasado cerca de 8 anos. Então, poderia ver nessa mesma estratégia, esse mesmo processo, como é que é aplicado, ou como é que era aplicado há 8 anos atrás, porque talvez vai mais em conta com a realidade do nosso país. Eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre isso, né? Mas como só restam mesmo 6 minutos, porque também já passei por um processo do gênero, então, mais o princípio que eu queria mesmo salientar é este que eu acabei de falar. Okay, so Bill actually was just saying, based on the question that André put here, methods that are implemented in America, Brazil, Angola, they work in Angola also. If we go back in time, if it's a process that was implemented today in the States, go back 10 years ago, that's where Angola is, and then bring it gradually to today's day. And he has gone through that experience. He has more to talk about that because he implemented his business based on that. Digital book accounting, that's his business. So he was just sharing those comments with André. Yes, I fully agree. When I first started traveling around the world, when I was his age, 17, 18-year-olds with the military, I saw the same things happening in different places around the world, and you could predict what's going to happen. And you could also borrow ideas from the other world and bring it back to the United States, like what happened with Starbucks. I remember coming back and saying, wow, the coffee in Brazil is so good. The coffee in Italy is so good. Why do we have such bad coffee in America? And this is an idea that Starbucks was founded upon. So yes, I fully agree. Excellent. Uhum. Então é isso, Bill Clinton. O Frank concorda contigo, porque ele, na tua idade, 17, espera, meu filho, 17, 18 anos. Okay. Ele tem fome. Tem fome. Tem razão, está na hora. Está na hora. E então é 2 caminhos, né? A América aprende com outros países e os outros países aprendem com a América. E então eu acho que chegamos ao fim, né? Chegamos sim, Lúcia, não faz mal, o rapaz está com fome, o sobrinho é completamente tranquilo. Também nós somos muito rigorosos na hora e então já terminamos. Não sei se o Frank quer dizer alguma coisa. Frank, you want to talk more something or everything is okay for you? Everyone for your attention. I mean, I'm driving and they're still, interested in learning. So thank you. And very good questions, very good. So I look forward to tomorrow morning. Thank you so much, Frank. Muito obrigada a todos. Amanhã às 11 estamos aqui de novo. Vou esperar que vocês estejam a gostar. Qualquer coisa, fiquem à vontade. Se tenham o contato da Lúcia, por favor, entrem em contato, porque essa semana toda vamos estar juntos, tá? Bom almoço a todos e para os Estados Unidos. E o e-mail, é verdade. Obrigada. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.